Você confere tudo o que tem acontecido na política internacional e na guerra de Israel com o nosso correspondente, o professor Samuel Feldberg. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana. E em Israel se celebrou essa semana o 76º aniversário do país, numa atmosfera muito distinta daquela dos outros aniversários. No dia anterior à independência, se lembra as vítimas caídas em defesa do Estado, tanto soldados quanto vítimas civis do terrorismo árabe. Este ano houve protestos contra o governo, protestos das famílias dos reféns e praticamente toda a população israelense teve que se lembrar que no dia em que se celebra a independência, pela primeira vez há um enorme número de civis que estão sequestrados pelo Hamas e, portanto, representam um ônus para a comemoração da liberdade em Israel. E as notícias sobre o que acontece na guerra em Gaza não são melhores do que nas últimas semanas. Nos últimos dias, uma força blindada israelense atirou contra uma casa na região central de Gaza, onde se suspeitava que havia um grupo de terroristas, e o ataque matou, infelizmente, 5 soldados israelenses e deixou 7 feridos, alguns deles gravemente. Tem havido um retorno de grupos de terroristas do Hamas às áreas anteriormente liberadas pelas forças israelenses, e o que era uma campanha militar de grandes proporções contra a força armada do Hamas, agora voltou a ser uma guerra de guerrilha, onde os israelenses sofrem o impacto do combate em zonas urbanas, ainda que a maior parte dos edifícios tenha sido destruído. Assim como no norte, o Hezbollah continua a fustigar os povoados israelenses, uma boa parte deles já abandonados pela população. Esta semana houve ataques, inclusive, contra a cidade de Naharia, e não há uma solução à vista no curto prazo. A única boa notícia veio dos Estados Unidos, depois do presidente Biden suspender o envio de bombas de grande poder destrutivo, aquelas bombas de 1 tonelada que podem chegar até os túneis do Hamas se forem utilizadas, mas com o custo de um enorme dano colateral. O Congresso americano, inclusive com a participação de congressistas democratas, determinou o reenvio ou recomeço do envio dessas munições a Israel. Se espera que eventualmente o presidente Biden vete essa medida. Para compensar a suspensão do envio, o presidente aprovou uma ajuda adicional de $1 bilhão, que certamente renovará uma boa parte do estoque de armamentos israelenses. Lembrando sempre que toda essa disputa faz parte do processo eleitoral americano, onde o presidente Biden tenta demonstrar aos eleitores que seria melhor que o presidente Trump na questão de apoio a Israel. É isso por hoje. Nos vemos na próxima semana.